Perspectivas em um tempo de pós-fundação do movimento dos focolares. Eva Gulo, Alberto Frassinetti. Aprofundamento sobre corresponsabilidade nas organizações a serviço de um carisma. Allora, siamo Alberto. Eva. Nós somos Alberto. Eva. Estamos casados há 15 anos Siamo a Loppiano. Moramos em Loppiano. e fazemos parte da comunidade de Loppiano. Sou engenheiro e me aprofundei em gestão estratégica de negócios. Trabalhei como diretor e há mais de 20 anos sou consultor. Eu, ao invés, tenho uma formação humanista e em psicossociologia. Lavoriamo per le organizzazioni a servizio Há 15 anos trabalhamos para organizações a serviço de um carisma. Estávamos à procura de um trabalho que nos agradasse e, quando percebemos, estávamos trabalhando na Vinha do Rei. São organizações que receberam o dom de um carisma e que nós procuramos servir dando acompanhamento à equipe de governo, para entender como redesenhar a organização em vista da atualização e esplendor do carisma. Ecco, questo lavoro è arrivato dopo Esse trabalho veio depois de vários anos, durante os quais amadurecemos e vivemos a experiência da economia de comunhão. Portanto, um fruto, o berço foi esse. Uma vida vivida com uma empresa da economia de comunhão ao lado de outros sócios, depois a experiência do Polo Lionello e de Loppiano, que nos fez crescer e depois conhecer a vida dos carismas. Quais são as características das organizações a serviço de um carisma? O movimento dos focolares pode ser definido dessa forma? Partiamo dalla seconda, sicuramente sì, senza ombra di dubbio. Vamos começar pela segunda. Certamente sim, sem sombra de dúvida, porque é uma organização que nasce precisamente por causa do carisma doado por Deus a Chiara Lubich. Assim, ela nasce em torno desse carisma para sustentá-lo, para fazê-lo resplandecer no mundo, para levá-lo ao mundo. As organizações a serviço de um carisma são bem semelhantes a muitas outras organizações, mas usamos essa palavra para indicar que há uma natureza e uma finalidade específica, que são diferentes de outras organizações. A natureza é esta. O coração dessas organizações é composto por pessoas que escolhem dar a vida por esse carisma. Elas não estão vinculadas por um contrato, por uma competência particular, mesmo que há competência, há um compromisso, mas simplesmente por uma escolha de vida. Elas se reconhecem nesse carisma sentem que é o seu chamado para a vida toda. Abandonam tudo, deixam tudo por esse carisma. O coração dessas organizações normalmente é composto por esse tipo de pessoas. Não encontramos isso em outras organizações importantes, nem nas organizações com fins lucrativos, nem mesmo nas organizações sem fins lucrativos. A segunda coisa que caracteriza essas organizações é que a finalidade, o objetivo, não são as obras, mas é o testemunho do carisma, a fim de que as pessoas, mediante o carisma, possam fazer uma experiência do Evangelho vivido e, portanto, encontrar Cristo. As obras que existem em algumas realidades são muito importantes. Estamos falando de hospitais, clínicas, escolas e obras sociais enormes. São todas em função do esplendor e da difusão do carisma. Portanto, a importância não está no resultado da obra, mas na semeadura do Evangelho. Isso gera uma cultura organizacional particular, ou seja, não se pode imaginar que nessa cultura organizacional são utilizados modelos ou figuras de outras culturas organizacionais que sejam tomados e colocados tal e qual, pois é preciso respeitar essa natureza e essa finalidade. Digamos que a cultura, de certa forma, é aquela modalidade que se tornou o modo de fazer, de falar, de agir, que, em um determinado ponto, é um pouco como o ar que se respira, torna-se óbvia. E, de alguma forma, todos nós nos identificamos. Por isso, a cultura organizacional é muito importante também para identificar, para nos dar um pertencimento, uma identidade. Essas organizações têm características específicas que descobrimos a partir da cultura organizacional e que, para mudar, leva tempo.
requer atenção ou um cuidado específico. Esse é certamente um elemento muito importante sobre o qual refletir, em vista de uma mudança e de uma transformação. Portanto, após a morte do fundador ou da fundadora, é necessária uma mudança. Como podemos fazer isso permanecendo fiéis ao carisma original? Quando um carisma chega à Terra, portanto, quando o fundador ainda está vivo, temos a convivência de duas realidades: o carisma de fundação e aqueles dons que Deus dá ao fundador para pôr em prática, encarnar, trazer à Terra esse carisma. No dia seguinte ao regresso do fundador à casa do Pai, todos aqueles dons retornam à casa do Pai com ele, e resta apenas o carisma de fundação. Mas esse carisma de fundação não é entregue ao superior geral do momento, ao presidente do momento ou ao conselho do momento. Ele é entregue à comunhão dos discípulos, porque cada discípulo é uma pessoa que tem em si um pequeno pedaço do carisma, que foi absorvido quando o encontrou. Portanto, cada um é portador e construtor. Na nossa opinião, é importante usar esta palavra, discípulo, isto é, aquele que fez uma escolha no seu coração, Salmo 83. Bem-aventurado aquele que decide no seu coração a santa viagem. Nesse sentido, quem são os discípulos? São aqueles que se identificaram, que se reconheceram no carisma e que agora recebem o dom do carisma de fundação. Mas enquanto o fundador estava vivo, o objetivo dos discípulos era seguir, acompanhar, era ser seguidor. No dia seguinte ao retorno do fundador à casa do Pai, a meta não é mais esse seguimento, mas é a comunhão por meio da qual devem ser capazes de entender como esse carisma de fundação se concretiza no momento presente e no futuro. Portanto, é a comunhão dos discípulos que recebe o carisma, é a comunhão dos discípulos que pode compreender como atualizá-lo e como fazê-lo resplandecer no futuro. E sobre isso é preciso construir muito. É necessário partir disso para construir o futuro. É esse tema da comunhão dos discípulos que hoje nos chama de modo forte a um período diferente, que não temos possibilidade de copiar, porque realmente precisamos criá-lo, construí-lo. Assim, a primeira pergunta que temos que nos fazer novamente é: mas estamos cientes disso? Temos consciência de que o dom do carisma entregue ao fundador chegou até nossos dias e está também em nós? Então, dessa consciência nasce a responsabilidade que, de alguma forma, dá a possibilidade de construir uma corresponsabilidade. Sabemos como é importante para cada um de nós, neste momento, prestar atenção também ao crescimento pessoal, no cuidado com a oração, na nossa vida, até na espiritualidade. Mas depois, tudo isso se expressa nessa corresponsabilidade que deve ser construída mediante o cuidado com as relações, com o espaço, o tempo, os lugares onde sentimos que o pensamento do outro é tão importante quanto o meu. Às vezes serei chamada a ter a coragem de falar, de ousar algo, doar o que sinto interiormente. Às vezes, realmente terei que ficar em silêncio para abrir espaço ainda mais em uma escuta profunda do que está acontecendo ao meu redor, ao meu lado e que estamos construindo juntos, especialmente para entender em profundidade se esse é um elemento que permanece, deve permanecer ou não. Portanto, é um discernimento. Sentimos essa corresponsabilidade graças ao tema da sinodalidade na Igreja, que nos chama a caminhar juntos de maneira cada vez mais ativa, mas ao mesmo tempo, digamos assim, muito capazes de ter consciência e capazes também de agir de diversos modos.
Um exemplo concreto me fez refletir muito. Frequentemente, no processo de tomada de decisão que temos que fazer, em geral juntos, quantas vezes sabemos que temos de perder a nossa ideia, mas quantas vezes nos questionamos? Primeiro vamos doá-la completamente, portanto, não desistir dela, mas doá-la, e depois a perdemos. Esse particular evoca em nós uma capacidade de ser, de dar tudo. Depois, certamente, não esperar que aquilo que eu doei, que eu dei, talvez seja a solução. Eis a tensão entre dar e esperar. E ainda, como dizer, esperar por uma transformação que nem sempre segue o nosso ritmo, mas que, no entanto, precisa de nós. E se falta a nossa contribuição, falta aquela corresponsabilidade. Bem como o brilho do carisma, porque a efetivação na ação concreta está ali e nos solicita. Que dificuldades podem ser encontradas nesse processo de atualização de um carisma? Io partirei proprio da questa parola, attualizzazione del carisma. Parto desta palavra, atualização de um carisma. Há uma questão muito importante, por exemplo, que a partir do momento em que o fundador não está mais aqui, a comunidade descobre a dimensão do tempo, porque o tempo em que se vive com o fundador é um tempo eterno, nesse sentido que estamos no paraíso, estamos na luz do carisma com o fundador, e, portanto, estamos mais preocupados em difundir, se quisermos lembrar a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, em ocupar espaços em vez de pensar no tempo, porque já estamos com a luz que vem do Senhor, que vem de Deus. No dia seguinte ao regresso do fundador à casa do Pai, descobrimos o tempo, descobrimos que estamos em um tempo e descobrimos que temos pela frente um tempo no qual nos compete, a essa altura, atualizar o carisma. Essa descoberta do tempo traz consigo uma série de problemas, como nos organizamos, o que devemos priorizar, temos dificuldades, como as gerenciamos e assim por diante. Neste ponto é muito importante, por exemplo, entender o que é então a atualização que o tempo leva a descobrir. Digo isso com uma frase que Dom Bosco dizia aos seus seguidores, antes de os deixar. Fiz o rascunho em preto e branco, vocês colocarão as cores. Então, isso nos dá a dimensão, dito por um grande fundador, da importância da comunhão dos discípulos, que farão coisas maiores do que o fundador. Colocar as cores significa enriquecer um rascunho. Então, no dia seguinte à morte do fundador, a comunhão dos discípulos tem essa grande oportunidade. Deve ser capaz disso. Aquela comunhão com aquela corresponsabilidade sobre a qual a Eva nos falou é fundamental para termos a coragem de ousar pensar numa atualização também feita de coisas novas, que é sempre fiel à essência da instância fundadora, mas que hoje, neste tempo, compreende qual deve ser a expressão do carisma. Na atualização, há um segundo ponto. Tendo feito esse entendimento, não planejamos o presente, mas partimos do futuro. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Para onde me parece que estamos indo? Quais são as necessidades às quais me sinto chamado a responder? Assim, do futuro voltamos, olhamos para trás e entendemos como nos estruturarmos, como nos organizarmos para alcançar aquele objetivo. Então, a partir do presente, é preciso ter uma projeção e daí entender quais são as indicações. Mas para fazer isso é preciso ter em mente que um carisma nunca é algo fechado em si. Sempre gera uma organização sistêmica, digamos, que deve levar em conta, ao mesmo tempo, pelo menos 3 coisas. Como se tivéssemos uma mesa com 3 pernas. Certamente é necessário olhar para a sustentabilidade carismática, a visão carismática, ou seja, qual é a perspectiva que a comunhão dos discípulos vê para os próximos 10 anos. Devemos, sem dúvida, ter em mente qual é a visão e a perspectiva econômica, porque devemos ter os recursos, que não contempla apenas dinheiro, mas também pessoas. Então devemos ter as forças para poder colocar em prática essa visão carismática.
Mas também é necessário ter em mente a comunidade, as pessoas, as relações entre elas, porque o carisma vive dessas coisas. Então, qual é a visão sobre as relações dentro do carisma? As relações da comunidade. Pois bem, essas três coisas são necessárias para planejar um futuro? Não, para compreender como caminhar e entender para onde ir, de acordo com aquilo que a comunhão dos discípulos sente por um único objetivo: fazer resplandecer o carisma. Sì, questo è un bellissimo processo che richiede. É sim, esse é um belo processo que requer, acima de tudo, talvez um ponto: tolerância às diferenças, para acolher a diversidade e amá-la. É um processo doloroso porque a diversidade, por vezes, é também de gerações, de culturas e de caráter. Às vezes, isso cria tensão, cansaço, fadiga. Falamos antes sobre essa tensão entre as culturas de gerações, em que tudo era feito de uma certa forma e sentimos que ainda não temos claro como será, mas certamente será diferente, não será mais como antes. Então, como abrir espaço? Esse é um processo que exige continuamente negociar, escutar profundamente, comunicar de verdade até o fim. Enfrentar. Talvez a expressão que mais caracterize esse período de transição não seja tanto a certeza das soluções, mas a certeza de que estamos a caminho para enfrentar juntos, com corresponsabilidade. Assim, os processos de tomada de decisão, os momentos de confronto, mesmo que nos tragam dificuldades, sabemos que passamos por eles, estamos neles com o pensamento de que a minha ideia talvez não seja a solução, mas será a nossa. Acolherei a do outro e ela se tornará nossa, mesmo que seja diferente. Porque eu me sentirei participante, envolvida, e haverá também condições que permitirão isso. Portanto, a possibilidade, como dissemos, de espaços, de lugares de escuta, bem como de enfrentar o conflito em uma perspectiva construtiva, em uma perspectiva evolutiva. Portanto, enfrentar, estarmos cientes de que há necessidade de todos e de cada um, ao caminhar juntos, ao tentar reconhecer que vamos descobrir as cores juntos nesta estrada. In questa strada.